50% da população mundial tem ou desenvolverá um transtorno mental ao longo da vida. Nós estamos numa epidemia de transtornos emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e é um desafio tanto como gerenciarmos as nossas emoções para não desenvolvermos um transtorno mental e como nós lidamos com a convivência com pessoas que já têm, manifestam determinado transtorno emocional. E hoje eu quero falar sobre pessoas que convivem com pessoas borderline. Então, se você convive ou conhece alguém que convive, já comenta, já compartilha, porque esse conteúdo pode ajudar muito a sua casa e os seus relacionamentos. O transtorno borderline é um transtorno super difícil de ser diagnosticado, porque essa pessoa ela fica entre o limite entre a neurose e a psicose, ou seja, ela fica entre a lucidez e a loucura, tá tudo muito próximo. Pessoas borderline, elas superdimensionam. Tem um lado de uma sensibilidade muito grande. São pessoas muito sensíveis a tudo que acontece, mas um nível de sensibilidade que gera muitos problemas colaterais. Essas pessoas, elas amam com muita intensidade, mas elas odeiam com muita intensidade. Elas são intensas em tudo que fazem, mas algo acompanha toda a sua jornada existencial, que é o medo do abandono, é o medo da rejeição. E como essas pessoas não foram muito bem constituídas no seu desenvolvimento, tanto como a base genética, tanto como a base educacional, essas pessoas elas carregam essa fragilidade muito grande. E se ela sente que em algum momento ela pode ser abandonada ou frustrada por você, o preço é alto. Ela acaba se desorganizando e geralmente pessoas que convivem com pessoas que têm o transtorno borderline adoecem juntamente com esta pessoa. Adoecem porque tentam organizar essas pessoas tão desorganizadas e acabam entrando nessa loucura. Essas pessoas são muito mais paranoicas, mania de perseguição, e como elas têm um lado muito afetivo, elas também têm um lado de muita preocupação. Elas se misturam a sua sanidade, a sua sensibilidade com a loucura. É muito difícil a convivência. O que você precisa fazer se convive com uma pessoa assim é entender que ninguém muda ninguém. E você sim pode estender a mão, mas é responsabilidade individual de cada ser humano buscar tratamento e cuidado. Claro que é importante você ajudar, orientar, ser empático, generoso. Eu acho que esse é o ápice da construção humana, onde nós não só olhamos para o nosso umbigo, mas nós também olhamos para a necessidade dos outros. Principalmente se você convive com uma pessoa e essa pessoa é próxima de você e você precisa se relacionar com ela. O que eu queria te aconselhar é: se separe do outro. Entenda até onde começa as manias, as perseguições e até onde é a sensibilidade. Até onde você pode ir e até onde você precisa recuar. Se você se misturar com essas pessoas, você vai enlouquecer junto. Você vai se confundir novamente. E eu conheço pessoas borderline que foram atrás do tratamento, buscaram ajuda terapêutica, buscaram ajuda psiquiátrica e têm uma vida normal, né? Tem uma vida, o normal é muito relativo, né? Mas tem uma vida saudável, vamos dizer assim, porque buscaram ajuda. Eu sempre digo que o grande problema não é a doença do doente, mas é o doente da doença. Se o doente que tem a doença, ele tem a humildade de buscar tratamento, tem a humildade de buscar ajuda, essas pessoas podem ter uma jornada maravilhosa. Agora, se essas pessoas ficam na defensiva, que é bem característico do borderline, ele fica na defensiva e acha que todo o problema que ele tem é porque os outros causaram. Tem um nível de consciência crítica muito baixo. E esse nível baixo de consciência crítica faz com que ele projete todos os seus problemas nos outros. Sempre o mundo é o vilão. Sempre o mundo é o errado. E essas pessoas têm muitas vezes comportamentos que prejudicam a sua própria vida, como o alcoolismo, como automutilação, como o uso de drogas, como comportamentos abusivos que prejudicam a sua saúde mental e das pessoas que estão à sua volta. Então, nós precisamos ter ferramentas emocionais para blindarmos a nossa história e para não adoecermos junto com quem nós convivemos. Até mesmo porque se você adoece, você pouco consegue ser útil, pouco consegue ajudar. Espero ter ajudado você nesse tema tão delicado e tão importante nos dias de hoje. Um beijo no coração.